Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Há algum tempo eu quero falar sobre esse assunto, mas eu não havia ainda encontrado o tempo oportuno para trazer essa mensagem. E eu creio que é tempo de falar sobre isso. E muitas pessoas estão preocupadas com isso e passam muito tempo pensando nisso. O tempo. O título da mensagem não poderia ser outro: Deus, Senhor absoluto do tempo. Quando nós falamos de tempo, entendemos que não há nada mais relativo do que Ele. Da mesma forma como Deus é absoluto, o tempo é completamente relativo. O que é muito tempo, o que é pouco tempo, o que é um tempo bem gasto, o que é um tempo mal gasto, mal administrado. Quando nós pensamos no tempo cronológico, nós vamos ver que 24 horas podem passar rapidamente em nosso sentimento e dependendo da situação de vida que estejamos vivendo, dependendo das atividades, dependendo da situação, dependendo de como estejamos nos sentindo, tudo parece que é muito demorado. Quando você passa por um momento de dor, aquilo parece uma eternidade. Você pode passar 1 hora, 2 horas em profundas gargalhadas e aquilo parece que é rápido. O tempo é muito relativo. Os discípulos do Senhor Jesus também eram preocupados com a questão do tempo. Em determinado momento, eles perguntaram a Jesus acerca do tempo do cumprimento das profecias messiânicas. Em Atos, no capítulo 1, verso 7, nós lemos assim: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus implicitamente estava falando aqui de 2 questões. O Cronos, que é o nosso tempo, é o tempo de vivermos olhando para os ponteiros do relógio, horas, dias, minutos, segundos, semanas, meses, anos, cronos. Mas também ele estava falando de Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo conhecido de Deus somente, que somente a Ele pertence. Vamos falar um pouquinho sobre o Cronos. O Cronos é algo que consome a vida do ser humano. Quando nós lemos no livro de Eclesiastes 3, de 1 a 8, nós vemos que há o tempo certo para tudo que acontece em nossa vida. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo para tudo. É bem verdade que nem sempre estamos preocupados com o tempo. O tempo assume diferentes significados dependendo da faixa etária. Por exemplo, infância, adolescência e vida adulta. Na infância, não há cobrança, não há pressão de tempo. A única preocupação que talvez surja na cabeça da criança é a hora de comer, e mesmo assim é algo intuitivo, e a hora de dormir, que às vezes vem com muito custo. Mas não há preocupação com o relógio, não há preocupação com o tempo em si. Na adolescência, as coisas já mudam um pouco, pelo menos em relação a tarefas domésticas, algumas tarefas de escola, compromissos com o colégio, quem sabe algumas atividades extracurriculares. Mas na vida adulta, os compromissos exigem de nós que recorramos a uma agenda, passando de fato a entender que o tempo pressiona e ficamos às vezes doentes por causa do tempo ou por não sabermos administrá-lo da melhor maneira. O tempo para muitos se torna um carrasco na vida. O tempo sempre cobra, o tempo sempre prende.
Mas além de analisarmos o tempo sobre o seu significado em diversas fases da vida, em segundo lugar, precisamos entender que há um propósito em cada tempo. O Salmo 90, que é uma oração de Moisés, que fala da transitoriedade humana e da eternidade de Deus, no verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O coração sábio aprende com o tempo. O tempo vai nos ensinando a lidar com todas as situações da vida. A paciência, a esperança, são virtudes que o tempo ensina. Há um salmo, Salmo 40, que fala sobre isso. O tempo ensina a sermos pacientes e esperançosos. Às vezes não entendemos bem o que é isso. Por exemplo, quando oramos e queremos que Deus de imediato responda às nossas orações e não entendemos que Deus tem um tempo certo e Deus só responde quando estamos preparados para ouvir a sua resposta. Em terceiro lugar, Deus é absoluto controlador do tempo. Kairos e Cronos se fundem em Deus. Deus, em relação ao Cronos, ouviu Josué. Em Josué, no capítulo 10, versos 12 a 14, a palavra nos fala que Josué orou e Deus ouviu a sua voz e deteve o tempo, parou o tempo. Deus é controlador do tempo. O relógio de Acais retrocedeu como sinal de que a promessa de Deus se cumpriria. Isso está em Isaías, capítulo 38, de 1 a 8. Deus é controlador do tempo. Mas vamos falar também um pouquinho sobre o Kairos. Ouve-se muito falar sobre Kairos, mas geralmente estamos mais preocupados em falarmos sobre o relógio, sobre Cronos. O Kairos de Deus. Eu quero trazer 3 observações acerca do Kairos de Deus. Em primeiro lugar, Kairos é o tempo da oportunidade de Deus. Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 5, verso 8, diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A palavra aqui traduzida como oportunidade é a mesma palavra para Kairos, significando tempo oportuno. Deus nos dá oportunidades todos os dias, renovando sua misericórdia, derramando sua graça sobre nós a cada manhã. Você pode ler isso em Lamentações 3, versos 22 e 23. Deus derrama a sua misericórdia sobre nós a cada manhã. Deus tem um tempo para cada um de nós, sabe tudo sobre nossas vidas. Quando lemos o Salmo 139, nós vamos ver que isso é fato. Deus sabe cada detalhe da nossa existência, mesmo antes de sermos formados no ventre de nossa mãe. Não podemos mudar nada a respeito do tempo de Deus. O tempo de Deus é absoluto. O que podemos fazer em relação ao tempo, em relação ao Kairos de Deus, é aceitar o tempo de Deus para as nossas vidas, aceitando o melhor do Senhor, aproveitando as oportunidades. Aproveite o tempo que Deus tem te dado. O tempo da oportunidade de Deus é oferecido a você hoje. Em segundo lugar, o Kairos de Deus é o tempo da remissão. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, nós lemos o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é um verbo transitivo que significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder ou do domínio de outrem. O ato de remir está relacionado com livramento, está relacionado com salvação. Remissão tem a ver com o ato de tornar esquecido algum acontecimento. Precisamos passar mais tempo com Deus se queremos viver a eternidade com Ele. Passar tempo na presença de Deus é entregar o coração ao Senhor, buscando a sua presença.
Na primeira carta de Pedro, nós lemos no capítulo 5, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo ainda o tempo kairós de Deus, da remissão de Deus. Kairós de Deus é oportunidade de Deus. Kairós de Deus é tempo de remissão de Deus. E Ele espera de cada um de nós justamente isso, que passemos mais tempo na sua presença. Tempo da salvação de Deus. Já falamos da oportunidade de Deus, já falamos da remissão de Deus, mas agora a salvação de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, lemos: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, o tempo da salvação, o dia da salvação. Não podemos deixar o tempo passar, ficar olhando para o passado ou ficar pensando somente no futuro. Hoje é o tempo de Deus em nossas vidas. Gastamos tanto tempo com afazeres, com tantas atividades, que muitas vezes não percebemos o tempo passar. Dedicar tempo para Deus, deixar de viver para nós mesmos, é algo que vai trazer para nós o que se encontra em 1 Pedro 4,2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quando servimos ao Senhor, trabalhamos de coração para Ele, se estabelece em nosso coração a visão de que Deus, Ele é misericordioso, nos dando tempo da oportunidade, da remissão e da salvação. Eu quero concluir essa mensagem. E nessa conclusão, eu quero trazer algumas verdades bíblicas que trazem acalento ao nosso coração, porque Deus está no controle de tudo. Eclesiastes 3:1. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. É tempo certo de louvar a Deus, é tempo certo de buscar a Deus, é tempo certo de entender o propósito de Deus, é tempo certo de não questionarmos o que Deus faz. Em Efésios 1:10 está escrito de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo tem que convergir para a glorificação e adoração ao nome de Deus. Ele é dono do tempo e Ele nos dá tempo para que tudo se volte para Ele. Precisamos aproveitar o tempo para que Deus seja glorificado. Para o cristão, o tempo indica que estamos cada vez mais próximos da redenção, da eterna redenção em Cristo Jesus. Quero compartilhar com vocês 4 passagens bíblicas que afetam bastante o meu coração e que vão trazer o desfecho da mensagem de hoje. Para os cristãos, é tempo de adoração. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. E hoje está sendo oferecido um tempo para isso, para que o adoremos em espírito e em verdade, com toda a intensidade. Hoje é tempo de adorar ao Senhor. Evangelização. Para os cristãos é tempo de evangelização. Evangelho de João, capítulo 4, versos 35 e 36. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Para os cristãos é tempo de encorajamento. Hebreus 10, 26 vai nos dizer: E não deixemos de nos reunir,
como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O grande dia do Senhor Jesus em que Ele vem buscar a sua igreja. É tempo de nos encorajarmos mutuamente, a buscarmos um tempo na presença de Deus, a entendermos que Ele é Senhor do tempo e Ele tem conferido a nós muitas oportunidades para adorá-lo, para buscá-lo, para encontrarmos com Ele, para encontrarmos nele a verdadeira comunhão. Mas é importante também que tenhamos essa visão horizontal do que o tempo pode fazer. Trazer encorajamento. Devemos nos encorajar mutuamente. Não perca seu tempo. Entregue cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia da sua vida ao Senhor, para que Ele te dê uma vida satisfatória. João 10:10 traz uma verdade absoluta sobre o tempo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. É tempo de adorar a Deus. É tempo de evangelizar. É tempo de nos encorajarmos mutuamente. É tempo da plenitude de Deus na vida de cada um de nós, entendendo que Ele quer trazer não apenas salvação. É tempo da oportunidade de Deus. É tempo da remissão de Deus. E é tempo da salvação de Deus. Acredite, ainda dá tempo de louvar a Deus. Ele é o Senhor absoluto do tempo. Faça isso enquanto se pode achar.